Mateus, capítulo 12, versículos 34 e 35. Está escrito assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Meus amados irmãos e irmãs, apenas para você compreender o contexto em que está inserida essa mensagem, essas palavras do texto que nós lemos, Jesus está tratando com alguns fariseus hipócritas. Quem são os fariseus hipócritas? São os religiosos do seu tempo. Quando Jesus veio, é interessante que Jesus teve muito mais dificuldade com os religiosos, com as grandes lideranças religiosas, do que com as pessoas incrédulas. É interessante que Jesus conseguiu encontrar fé e devoção até mesmo em pessoas improváveis, como por exemplo, uma mulher cananeia que foi em busca de um milagre para sua filha. Jesus encontrou uma fé grandiosa num centurião romano. Note que os romanos, eles não tinham nenhuma proximidade com a fé judaica, com a fé daqueles que criam num só Deus, o Criador do céu e da terra. Não, os romanos, eles cultuavam tudo quanto é tipo de deuses. Eram mais ou menos como os gregos. Mas ali, em meio aos romanos, um centurião que um dia foi em busca de um milagre para o seu servo, Jesus encontrou uma fé grandiosa. Mas com os religiosos, com aqueles que se diziam representantes de Deus na terra, com esses fariseus, Jesus teve muita dificuldade. E Jesus encontrou alguns que extrapolaram os limites da falta de educação. Porque teve alguns desses fariseus que chegaram a dizer que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E é em meio a essa conversa que chega o momento que Jesus começa a falar com eles de forma enérgica. E ele chega ao ponto de dizer essas palavras: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E é nessa frase que eu gostaria que você concentrasse a sua atenção agora. Porque a boca fala do que está cheio o coração. É nessa frase que eu gostaria de amparar a nossa meditação, porque hoje eu estou falando com pessoas, e não são pessoas como aqueles fariseus hipócritas, eu imagino. São pessoas que até se esforçam para fazer o bem, se esforçam para ter uma vida boa, se esforçam para não prejudicar ninguém. No entanto, são pessoas que estão às vezes vivendo uma vida pequena, uma vida medíocre, uma vida difícil. E essas pessoas ficam em busca de respostas. Elas dizem: meu Deus, por que é que eu estou vivendo essa dificuldade? Meu Deus, parece que eu procuro fazer o bem, mas mesmo assim eu recebo o mal em troca. Mesmo assim eu não consigo colher os frutos da bondade que eu procuro praticar. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Olha, hoje a palavra de Deus, ela nos ensina um princípio muito poderoso para que nós possamos ter uma vida melhor, para que nós possamos colher coisas boas nessa vida. E aqui, no princípio que Jesus nos deixou, eu gostaria de meditar com você sobre 3 coisas importantes. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer agora. A cada novo dia, sou eu quem decido o
que vai ocupar minha mente. É lógico que eu não posso controlar situações inesperadas. Mas essas são exceção. Eu estou falando aqui de regra, daquilo que toma a maior parte do meu dia. Então volto a dizer, tem situações que você não controla. Às vezes você sai de casa, fura o pneu do carro. Às vezes até você pode sofrer um acidente. Às vezes há pessoas que se levantam contra você e do nada te atacam porque são coisas que você não controla. Agora, a tua mente, os teus pensamentos é algo que você consegue domar. Ah, Ney, eu não consigo controlar as coisas que eu penso. Bem, talvez você não consiga fazer isso porque você não está habituado, você ainda não treinou, você ainda está à mercê da sorte, do acaso. Agora, se você quiser, você pode a partir de hoje mudar essa história, mudar essa situação. Você pode sim treinar a sua mente para concentrar os seus pensamentos em coisas boas. Basta você começar a parar e olhar bem todas as situações antes de ir rapidamente murmurando e reclamando, porque é automático, não é? A gente já tem assim uma predisposição para reclamar de tudo, de qualquer coisa, sabe? Pode ver, tem pessoas que quando sai num dia quente de sol, a pessoa já diz, nossa, que sol quente hoje, hein? Deus o livre. Se tivesse chovendo, essa mesma pessoa ia dizer, meu Deus do céu, não para mais de chover. É mais ou menos assim. A gente sempre encontra uma forma de reclamar de uma coisa ou de outra. Fila, por exemplo. Quem é que não reclama de uma fila? Ninguém gosta de ficar em fila. Mas você já parou para pensar que enquanto você está numa fila, você pode, como vai ter que ficar ali, obrigatoriamente você vai ter que esperar, você pode usar aquele tempo enquanto você está numa fila para refletir melhor sobre a sua vida. Quem sabe para ler um bom livro, quem sabe para ler a Bíblia, ou quem sabe para conhecer um pouco mais da vida de pessoas que às vezes estão passando por lutas e dificuldades piores do que você. Mas às vezes a gente olha para a fila apenas como algo negativo, eu vou ter que ficar ali, vou ficar obrigado ali, enfim. Depois que eu tomei gosto pela leitura, eu não me chateio mais com fila. Se eu vou ao banco ou se eu vou em qualquer lugar onde eu sei que vai ter filas, eu levo um livro e aproveito aquele tempo para enriquecer a minha mente de conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, a cada novo dia é você quem decide o que vai ocupar a sua mente, se são os bons ou os maus pensamentos. Se você quer que a sua mente seja saudável, se você quer ter bons pensamentos, se você quer estar em paz, aprenda a resolver suas questões antes que elas ou alguém queira resolver por você. Se você enfrentou uma situação, uma discórdia, uma desavença, uma briga, uma discussão, seja lá o que for, e você de repente ficou de mal com uma pessoa, ficou mal com uma pessoa, ou você ficou com aquilo entalado, procure o diálogo, procure o acordo. Enfim, tome a iniciativa de resolver aquilo antes que aquilo fique causando uma raiz de amargura no seu coração. Em casa mesmo, às vezes você tem uma situação que você não gostou, mas ao invés de você dizer para a pessoa que você não gostou, você fica com aquilo guardado, não fala nada e vai sempre entulhando o seu coração de sentimentos ruins, de dor, de revolta. E nós precisamos ter a capacidade de procurar resolver, porque o melhor caminho é resolver antes que aquilo tente resolver por você. E por último, a única fonte segura e plenamente confiável é a palavra de Deus. Aquilo que está na Bíblia, você pode confiar. E mesmo assim, com uma boa interpretação. A boa interpretação é aquela que você faz em comunhão com Deus, com o Espírito Santo.